nasci e criei na Cabo Verde, mas nesse momento eu resido nos Estados Unidos. Eu frequento a igreja de Awakening Church. O pode falar no verso, história de Bíblia ou livro de Bíblia favorito e para mod. Meu favorito verso é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Gosto daquele versículo como ele fala sobre. Está lembrando, mas nós vira passado já passa, mas gosto de viver vida novo. E graças a Deus eu encontrei a identidade na Cristo, então aquele que me era antes que até pertence mais a mim. Então hoje eu vivo vida que Cristo traz para mim. E gosto da história de Samaritana para mim, eta lembrando Deus encontrando num posto onde que nunca era valorizado para ninguém. Estou já a mim como alguém diferente, mas Deus olha algo diferente na mim, algo que o mundo que está olhava e que está notava na mim, mas Deus mostrando mantém algo valioso e precioso na mim. Por isso que eu gostaria aquela história lá. Então, quando viram os espanhóis balé, se calhar nós podemos gente identificar da mesma forma que me xingue. Gosto de pode contar no história. Desde pequenote, eu habita falar de Deus. Sima que é coisa básica que não tobe. Mas Deus criando, ele cria céu, me cria terra, mas ele que forma o mundo e tudo mais, mas foi só a base daquela. Biba mas nunca concheva. Esse man se bobe tá falando de tal famoso bobe, mas nunca tive de conchel. E era isso entre mim com Deus. E cria num meio familiar, onde que as familiares se frequentavam a igreja. E por conta disso, a gente influenciaram para morrer aquele ciclo. Se nós não estamos, também tem que estar. Ou seja, não foi levar para uma vida espiritual em cada força, mas meio que a gente tinha aquela obrigação de ir para morrer. Esse estava. Nunca estava a igreja frequentemente, estava a igreja a hora que está na minha cabeça. Estava a catequese na sábado, estava a igreja aos domingos. Mas aquele bagulho que ir à igreja nunca despertam nenhuma atenção. Que é para conhecer Deus, que é para chinta, para desfrutar de sua palavra. E vivi uma vida onde que estava a catequese sem vontade alguma. Estava mais por uma obrigação. E a maior que teve que vir ali está falando que eu na igreja por obrigação, foi para não crer. Mas, de certa forma, um bem para morrer é aquele coisa. Eu tinha que estar batizado, eu tinha que fazer a primeira comunhão e tudo mais. Então, definitivamente tinha aquele de ver lá. Mas, nunca está a fazer bem para morrer amor a Cristo. Não está a fazer bem para morrer esta mandava a mim. Não estava a catequese, esta ler a Bíblia, mas a palavra tem entrar no ouvido, está a ser bem para aquele outro. Para morrer depois de lá, viver assim que nunca estive na casa de Deus. E nunca estou já mesmo, chama-se capela como casa de Deus. Então já como um lugar de bem de chinta, de ouvir esta fala e torna bem. Nunca te sentiva uma presença de Deus que estava lá, para morrer nunca foi tocado para coisa que esta falava. Começo a ler na igreja, mas foi por tipo um pedido que estiga na mim. Que eu tinha mais alguém interessado em fazer leitura na igreja, me ofereci bem. Mas nós por isso até expecta tipo para horas que chega lá, mas a palavra de Deus tocava a mim, mas foi completamente diferente. Dava a igreja todo domingo na platô para fazer a leitura. Mas leitura nunca que foi assim. Hoje é isso tipo, se antes não tinha a presença de Deus, não preparava antes, não estudava aquele coisa que não estava a ler, para sentir a presença de Deus estava junto comigo. Mas a missão não sabia coisa que não estava a ler a horas que chega lá na igreja. E a horas que não chegava lá, não leva aquele coisa que não estava a ler de moro tipo, para era não coisa que não estava a ler. E no momento que estava a ler, é simplesmente uma leitura, tipo, cumpre aquele favor que experiam mais depois daquela, tipo, palavra nunca chega de tocar. Vamos falar assim, em diálogo com aquele que embalé ou um íntima, Deus te revela algo através daquele que embalé. Foi simplesmente um favor que faz e fica por si só. Minha vida durante aquele tempo foi só isso. Cabe que com os 16 anos,
começo a orar na caminho de escola. Na oração, a mim nunca ninguém chega para falar assim, vira com Deus e assim, sabe, tem que fazer isso, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo. Então, nunca tinha experiência alguma, nunca tinha conhecimento algum acerca disso, então eu orava, uma hora que não sabia, para morrer. Para minha experiência de canto que estive na igreja, não rezava, só rezava. O Senhor que sabe, reza com hora e duas coisas diferentes. Então, aquele reza que rezava que tinha nada a ver com aquela oração que eu posso lá na intimidade com Deus. Eu sabia uma oração é para falar com Deus, mas ele está sendo todo, mas tipo, nunca sabia coisa que eu tinha que estar pôr na oração. E minhas orações eram só em favor, não pedia só aquele que me queria no momento, só para beneficiar a mim. E acreditando em Deus próprio, fica cansado com mis mas hoje aqui não é para trás não está hoje, para modo que isso tudo acontece. E de que as minhas orações que mais não fazia era para que Deus trazia a mim para a América. Por conta de Covid, acaba para ficar na Covid para mais tempo que estava te esperava. E isso começa a frustrar para nós de não acreditar mais em qualquer um de nós que já vive na Covid, nós sonhamos sempre sair de lá e bem viver uma vida melhor em outro lugar. E meio que ela que não se esperava. Então já as oportunidades mais como um momento de memória de vida, de bem aprimorar o conhecimento de oportunidades diferentes. Mas hoje não entendo se calhar para amor que tinha tanto vontade de bem. Canto que bem marca, nunca demora para bem marca. E Deus está fazendo coisas de maneira que é extraordinário. Acaba para bem marca com as 17 anos, se não enganado. Durante todo aquele tempo que estive na Calvary, antes de bem para ali, viver no mundo. Eu fazia sempre coisas que minha carne mandava-me para fazer. Eu fazia só aquele que tinha assim, sociedade tem povo como correto. Não fazia só coisas mundanas, nunca fazia nada que te glorificava ou louva o nome de Deus. Tudo aquele que fazia era aquele que cresce hoje, está falando correto, mas que na verdade hoje não hoje, mas não vivendo num mundo de ilusão e de falsas coisas que está impõem como certo. Mas Deus sabe para morrer que está fazendo tudo coisa e a cada momento estive lá comigo está mostrando. Se não fala, então eu bebo Deus só nos momentos que não me esteve nos momentos de dificuldade. A hora que mais não afrontava ele que não chegava na Deus. Mas Deus que hoje me que importa tipo não estava distante dele, mas ao mesmo tempo continua a bem se atrás. E se não fala, me leva na igreja, mas nunca trava nada de essencial de que ele leva. E então lembra-te hoje, minha primeira vez admirar com isso que você também fala para mim de se calhar nunca te imaginava, mas chegava ali onde quem chega. Sempre no cresce pequenote junto. Eu dormia comigo na minha casa e tinha uma Bíblia na lado de cabeceira da minha cama. Aquele Bíblia não usava ele de vez em quando horas que estava catequese. A maioria das vezes não esqueceva. Isso para mim nunca tinha ele como algo valioso, não tinha ele com ele tinha assim, só como um enfeite dentro da minha casa. Nunca dava o valor que tinha, mas ele não, ele hoje é isso como algo diferente. Só que me demora para hoje aquele que ele é hoje naquele momento. Buta leva na igreja e buta baba catequese. Mas se hoje buca prende ler Bíblia na catequese? Não. Em relação àquela pergunta ali, ler Bíblia na catequese foi assim. Então, ler Bíblia na catequese foi meio que roleta russa. Para morrer, cada... A mim olhava isso, se uma questão é tudo programado. Cada quem tem essa experiência, mas mim só está falando de experiência que me tive. E essa tinha tudo programado para morrer, tudo bem, era a mesma coisa e nunca te saía daquela rotina lá. E horas que não estava, esta puba nos lê, esta explica aquele que este tem entendimento, mas nunca tinha de dar oportunidade para falar aquele que não entende, ou para mostrar que está interpreta a Bíblia, ou que está estudando a Bíblia, e mora que não só lá deve procura a presença de Deus na casa. Então era só aquele momento lá, às vezes não estava a ministra que tinha interesse, não fica lá tipo tá brinca ou tá tenta desviar de assunto, então tipo nunca tinha a presença de Deus lá e nunca chanfla assim, falta de uma oração se calhar que
fazer enchente presença de Deus para morrer. Nunca conseguiu hoje reza com oração, mas tem o mesmo nível de chanfrasi de intensidade horas no quesito de buscar a presença de Deus. Para morrer horas que tu ora, você tá fala com Deus. E se você pedir Deus para ser presente, tá está em minta chama que ele falta de pedir Deus para estar lá que se calhar nunca tive aquele entendimento, ou se calhar esses que soube ensinar de maneira correta. Esta ensinava-nos, coisa que mais não aprendia era coisa que era batismo. Esta ensinava-nos, decorava rezas e quem que tinha mais presença de Deus lá era quem que sabia responder a tudo que as perguntas lá. Mas horas que não estava para a Bíblia, para alguém chinta para contar a história de Bíblia ou para falar quem que é Deus a partir daquele que bolha na Bíblia, nunca enxinti isso. A única história de Bíblia que sabia, não acredita, mas quem que está na igreja sabe, que é a história de Jesus, canto que nasce. Que ele é aquele que está conseguindo falar assim, que as ensinam e que me empreende. Mas para falar assim, para mim, a história de Esther, ou aquele samaritano que não identifica com ele, nunca não lembra de ser ensinado mesmo. Então, hoje é isso como, tipo, essa falou que eu estou para aprender a palavra de Deus, mas não está mais para aprender que está acha me correto. Então, foi aquela. Uma flânha prima força admirar da mita menciona ali. Eu estava em casa se uma flor todo fim de semana estava comigo. Ele já começava a se caminhar com Deus, só que isso me achava isso tipo estranho. Em relação a mim que estava a catequese, estava a igreja, ele tinha mais presença de Deus na ele e sabia mais de palavra do que próprio mim que tinha a Bíblia na minha casa. Toda vez que baba que ele apanhava aquele Bíblia, ele leva. Que ele ia próprio em de catequese. Não esqueci com a Bíblia. Em de catequese, na chala tele. E fica estranho assim, para uma hora que busca tele Bíblia em pleno fim de semana, para uma que tá fazer outra coisa. Tipo, se amigos lá na rua tá brinca, ou para uma que tá hoje televisão, algum reality show, ou para uma que tá bem fala com os amigos na telefone porque aquele tempo não sabe no tempo de quarentena. Então, eu sabe, não tinha mais tempo dentro de casa. E ele usa aquele tempo para sentir a presença de Deus. Ele usa aquele tempo para buscar mais conhecimento de Deus, mas comparando mim que estava à igreja e ele que nunca sabia se aquele tempo já começar a estar à igreja, mas ele busca mais a Deus no secreto de que me estava à igreja, ou seja, a igreja que está fazendo mais santo que ninguém, que está fazendo tem mais presença de Deus que ninguém. É que para mostrar que a igreja é raro, mas a igreja sempre pode ter uma comunidade lá, é uma maneira de bujura de crescer espiritualmente, mas secreto também é importante, ele aqui no hoje se realmente botini assim, uma relação com Deus, botini um compromisso com Deus, e ele se mostrava me tinha um compromisso com Deus e me creio com Deus mais. Então, quando que me pergunta para Maria que essa tele Bíblia é francês, ou para Maria me gosta. E me falou, ok, bem vai fazer as coisas que está fazendo, se manda fazer. Bem de catequese, punha a bolsa lá, mexe na mão, pelo baixo, na varanda, tá tra foto. Foi isso. E o mais tinha um flash estranho disso é que a Bíblia não é cara de céu, era de mão. Imagina, a Bíblia de não, nem nunca te leva, ele Bíblia cara de céu, mas ele pega pele, ou seja, é coisas que Deus está fazendo na vida de alguém que bota horas que não está fica a admirar. Mas se calhar hoje é isso e dá um passo para trás, te lembram, mas Deus estava lá comigo, tenta alertar, mesmo a hora que nunca está percebendo. E minha caminhada foi bem. Aí ele foi bem importante na minha caminhada para morrer servir de uma motivação. Para morrer lembrando que ele é que julga lá antes, hoje então ele como alguém que está incentivando a ser mais próximo de Cristo, a incentivando a buscar mais a Deus, se ele está buscava no início tipo e ainda está busca. E foi isso, um bata bem, um cabo bem marca. Nem o primeiro ano foi caótico. Foi muito difícil, a realidade completamente diferente. Nunca se esperava nada disso, para morrer mídia me marcante, mas foi só para férias. Então, sabe, mas também fica ali uma coisa diferente. Foi tipo um choque para mim. Principalmente para morrer, minha mãe ficar para trás. A minha era deixa pegar a minha mãe. E que tem ali para, assim, para suportar, se me suportava minha antes
meio que fazem-se desleixo de vida. Então, canto que bem acaba para entrar na escola e foi ainda mais pior. Para modo de limites que tem conta com nada, eles estão fazendo coisas que tem importa com consequências, então mas se então hoje isso como presença de Deus, mesmo sabendo uma ansatável coisa, ele ainda estava comigo, assim que tinha maturidade, que tinha aquele vez, então chama que iba coisas tipo bem mal. E nunca sabia nem se estava ali para morrer, de maneira que uma ministra leva a vida de uma maneira que chama assim estranho e coisas que talvez botar flama tem que esse tipo de chama assim ministra leva a vida a morte que bem idas na cabeça da Malina América é completamente diferente. E ministra envolve na droga, e ministra está envolvido na cabeça de risco, e ministra bem pequeno que estava a cadeia. E meninas que tá puro na que as casa de menor para morrer, que se respeita pai jo, que se tá bem na escola e mina cover nunca tinha olhado isso. E esses que tem chance assim, apesar de não estar no mundo, tinha sempre um compromisso com a escola, que tá brincava com isso. Quando que bu bem para América, bu continua a ir à igreja, a fazer leitura ou a participar de coisas de igreja? Quando que bem para América, Simão falou tudo coisa foi diferente. Lá foi completamente canto que chanfla larga de os limão bem a sério. Tive uma desmotivação que mais não se preocupava era com completa ensino secundário, como eu estava no 11º, me terminei no 12º ali. Foi que ela completa no 12º e deseja para minha mãe bem a qualquer momento, pode tipo, não tinha as irmãos lima, que ela afeto e amor e suporte de mãe que até compara com tipo chanflas e outros familiares. Então naquele momento me desleixo por completo, pessoas que vinham minha casa de minha avó e era de mesma igreja de que ele frequentava na cover tipo tá incentivando para bem mas não tinha não vontade nem mesmo de ir decidir para fazer leitura nem nada. Então acho que a única vez que me pisa na igreja foi para a escola, para ter um grupo coral na escola, foi por aquele motivo que me vai à igreja, mas tirando aquele panfletinho livre espontânea vontade para eu ouvir a palavra de Deus nunca veio. Larga a igreja por completo e vive aquele tempo. Ela só está a fazer coisas que não está a fazer antes. E a hora que você fala de fazer coisas errado, vou poder dar um exemplo de coisas que você fazer? Por isso. E tanto na Calvary como ali, tá, na Calvary não está a fazer bem menos, mas se calhar para amanhã mãe está a pegar me chão na pé. É que até deixava-me fazer certas coisas, mas não tinha, acima de tudo, na Calvary simplesmente estava a festa. Graças a Deus, nunca te bebeu e nunca chega de fumo. Dá-me Deus dá um limite que é flexível. Se tu fazer te limar mais que aquela boca só tá bem. Não continua a festa, mas a ver estava a beber um pouco para morrer que não é posso. Minha mãe deixava mim tava a festa aqui todo fim de semana. Então, cá para ver merca, lim tive mas se não franga tinha mãe nunca tinha minha mãe nunca tinha aquele tempo para pegar no EP. Já se ficava mais grande, então minha mãe meio que está deixando sempre que dá algum conta pedir autorização de lá. Então, ainda pediu para irmão também. Então, tipo, como era algo normal para eles, deixar-me baba. E ficava a festa ali na América. A maioria de festa nunca veio para morar, que tinha irar. Para moça tinha irar, estava presente na turvez. E coisa mais rara que ainda fazia também é vulgaridade. Nunca te importava com o modo que ainda apresentava em o corpo, não onde que ainda veio. Se acham coisa bonita, ainda vestia mesmo sabendo que minha mama só tá transparente ou minha carreira está desenho ou essa tá então assim uma maneira de vista que outras pessoas estão olhando com um malódio. E isso Deus falou nos corpo é templo do Espírito Santo. Em casa usava minha corpo para glorificar Deus. E Deus que está presente em lugares onde que se está bebida, está fuma, está pessoa, está vulgariza, está fazer disparate e aquela que está chava, sabe? Ela é onde que essa vibe, ela é onde que todo mundo está, ela é onde que todo mundo está falando. No way, ela é também quem estava. E minha boca, eu nunca tá falando foi uma pessoa mal educada, nem tipo que tá falta pessoas de respeito, mas
É horas que não tá normaliza tanto coisas que aquele que não tá fala nunca tá muito importa com ele. Se me fala palavrões é uma coisa que não tá tão normal que ainda Deus está trabalha na mim. Graças a Deus, já muda de maneira que está falando, está expressando a pessoa que antes não está fazendo ele por puro desaforo. Aquele que dá na cabeça não está falando, nunca te importa como é que pessoas estão olhando isso. Hoje Deus mostra-me aquele que está trazendo a boca tem que estar leva vida, tem que estar leva transformação, bênçãos e edifica a vida de quem que está ouvindo, mas antes não. Se doeu, doeu, se doeu, doeu, se gosta, gosta, se gosta, gosta. Então, foi basicamente aquela, antes de chegar naquele ponto mais principal de tudo essa trajetória. E hoje você ali está vive com Deus e para morrer alguma coisa causou a chegar ali. Coisa ou naquele momento de boa vida que hoje ou você sente necessidade de mudar e torna uma pessoa que te glorifica a Deus mais. Canto que me pali, começa a perder gosto de que as coisas que está fazendo. Nada de aquele que antes era prazeroso para mim, que fica faz sentir mais. Mas na minha cabeça era para mim, a gente cria, a gente não idade que aqueles disparates lá, não tem que estar corta. Tipo, a gente fica mais madura e não tem que estar para de fazer certas coisas. Mas na verdade, hoje então hoje mesmo, onde Deus que estava, começa a vir sobre a minha vida, mas não estava tão cego que nunca olhava isso como me Espírito Santo que está tocando em mim. Tive dia que eu estava na minha casa, eu estava mexendo no telefone, uma coisa que mais não estava fazendo era aquilo. Hoje, vídeos que tem cabeça, hoje tinha assim vulgaridade na internet, para modo internet está trazendo coisas desnecessárias, se nunca sabe equilíbrio não tá acaba para tomar coisas que é necessário e que está ajudando a progredir na nossa vida. Foi daqui Deus tinha assim, única que eu consegui pegar. Para modo chanfla através de pessoas nunca estou conseguindo odiar ele, através de coisas em redor nunca estou conseguindo odiar ele, mas eu sabia mas se mantasse no telefone toda hora me estou conseguindo pegar a vanilla. Qualquer um de nós que já esteve no mundo horas que assunto era Deus, tudo coisa que não tá skip, principalmente na Facebook. Se eu começar a falar Deus, não tá passa para o próximo vídeo. E aquele dia lá foi o seguinte que ela fez. Um mar de vídeo, tinha um mar de vídeo, e nós acreditamos em um mar de vídeo. Que tipo, para mais que skip, tá por si outro. E me continua a skip. Que aquela coisa irritante para mim, tipo, a mim nunca creio que esse vídeo não, creio vídeo de alguém tabaja, tarabola cadeira, para mim, quando da sana não tinha gana de aprender a babaja que as música vulgar. Então, mas era aquela que tipo, completava-me, era aquela que ajudava-me a ocupar tempo. Então, acaba para ignorar aquela mais dia seguinte, foi mais cheio do que aquele primeiro dia. E foi lá onde que Deus pega na minha ponto mais fraco. E a hora que enfrentamos a Deus com o coração de cada um de nós ia com de onde que pega que tem ninguém assim, para um flama to conseguiu tocar me lá naquele ferida lá no onde que me castojava mas ele hoje e sabe mas se tocava me lá não conseguia pelo menos dava ele uma atenção. Parece vídeo acerca disso, só que nunca queria aceitar para modo aquele que me prende na sociedade. Então aquele vídeo fica até por cima, mas não fica até skip, nunca queria dar importância a isso. Cabe que o vídeo lá continua a por-se. O algoritmo fica só sobre aquele assunto. Vai pesquisa para modo, me tinha pesquisava, nunca tinha certeza, a internet carava a mim. Aquela resposta que está favorecendo a mim, nunca se está parava. Uma pesquisa, acha a mesma explicação que o vírus está mostrando a mim. E chega ao ponto que em pesquisa tem versículo de Bíblia, que me achei me foi interessado na pesquisa de versículos de Bíblia. Uma pesquisa de versículos de Bíblia no intuito de que aquele versículo também está em favor e também fala aquele que até pensa mais correto do que aquele que Deus já mostrando tanto na vídeo como naquela pesquisa que iam fazer. Só que aquele dia de noite, Deus, bem,
é bem, é cima, não tá falando, Deus bem, é que bem, chama assim, com, tá bem, tá sangue na minha, é que bem, tá, na governo tá falando, a hora que tá criando menino, meca, só tá que tá educando menino. E foi se curioso. É bem educando, mas é que bem maltratando, é bem, chama assim, condenando para aquele que faz, é bem manso, é bem calmo, bem paciente. Coisa que mais tenta falar é que Deus foi teu paciente comigo. Se tem alguém paciente vai comigo, vai te Deus para. Eu fui teu paciente, é bem calmo, e que ele nunca tinha onde escapa. De tanto que fica até pesquisa, ele me bem é franco. E a hora que tá fala isso, tá tenta cá, chora. E vem sussurrando no meu ouvido. E a hora que tá falando, os meus sussurra me. É falando assim, oh my God. E de tanto que já mostrou, já fui alguém na vida, já fui coisas, já tocou naquele ponto mais fraco, para morrer tipo que ainda você tá tenta buscar resposta, um motivo, uma razão para meio que para tenta assim, ultrapassam a palavra, para tenta subir e vai daquele que já falou, para tenta que aceita aquele que é verdade. Que ele fica pasmado, nunca pensava, mas não houve mais Deus está existindo, mas de maneira que senti Deus que ele dia, nunca pensava, mas está sentindo. Foi um choque total. Meu mundo desmoronou, não para modo foi um fim de tempo, mas para modo aquele que era de antes, só tô começava a cair. Deus deu para falar, minha vida naquele mundo que você tá vivendo já era. É bem buscando. E lá hoje a mesa tá falando tipo, de agora por trás teu, hoje não ali para bem buscou. E a decisão estava na minha mão. Buta aceita bem comigo, ou buta prefere ficar para trás e deixa Jesus ou que valorizou e causou pânico na buvir. Em questão é isso. Ouvi tá claro, nós tudo não acredita mais, as horas que no pequenote não tá brinca de mamar com o papai, não tem aquela ideia de casa, tem a nossa família, mas nunca nos sinta para não falar o que realmente casamento é. Não queria numa sociedade onde que casamento é bom sim, mas é só para quem é que crê. E já um hobby tá claro, vou pode ter um marido, vou vir na casa, vou ter vir sabe. Enquanto você é feliz, que é importante. Então, um bocadinho que ele chama assim, aquela obrigação de apresentar o casamento, o relacionamento diante de Deus, para que Deus seja centro, para que Deus seja aquele que te guia em os passos. Então, a mim que ela era coisa que queria então hobby principalmente, mas chama assim, arranja namorado, basta botinha um irari certo. Isso te depende, chama assim, de cada família, para uma tem umas que te deixa esses vídeos arranja namorado mais cedo. Tem uns que te deixa mais tarde, mas nenhum deles que te deixa de estar errado. Então a mim, para mim que ela era normal. Canto que é bem tocando naquele assunto lá de que tanto o meu corpo é para glorificar Deus. E mas que as impurezas que o mundo, que não está vivendo no mundo, mas que está normalizado como correto, mas que era para mim, foi bem complicado. Para mim, de era uma coisa que não se esperava. Como assim, uma flow sociedade vem estar mostrando que ele é curado. Botem idade para arranjar o namorado, mais para frente vou criar uma família. E Deus está tendo para dar aquele que não me dentro da nossa casa. Comida na mesa, carro na estrada, casa, vida com saúde. Mas nunca eu odiava Deus num relacionamento como aquele que está fortalece, como aquele que está jura em as uniões está mais forte. E naquela época, lá, eu começava na era de querer ter alguém de lado. Então, canto que Deus pega lá naquele ponto lá e disse, mas aquele que você está fazendo era completamente diferente. Eu fico pasmado. Para morrer, como assim na sociedade está acha que ele é normal? Gosta de ver um flama e cabelo assim. Então, fica assim, perdido. Mas decide na confiar nele. Para morrer, ele já dura tá andando atrás. E se essa tá andando atrás é para morrer, sabe, mas tem algo valioso na mim que o mundo que essa tá deixando hoje. Então, decidi na entrega minha vida para Deus. Aquela noite lá foi uma das noites que nunca te esquece.
De aquele dia ela chora acima que nunca chora. E se se Deus sanha frente em mim, se ela nascer peta, pedir desculpa. Aquele dia ela ora acima nunca ora. Tá pedir Deus para perdão, para tudo iniquidades que comete, para tudo impurezas que deixa inimigo para habitar dentro de mim, para tudo coisas mariadas que me faz e me nunca pensava mas te chegava aquele dia lá. E a partir daquele dia a frase que mais motivou a ti ainda está é que não prefere perder de mundo, perder pessoas e perder aquele que tiver que perder, mas não está perder de Deus. Para de Deus corre tanto em atrás e esforça tanto, e dedica tanto a mim, pecham, petrando onde que está para simplesmente ignora esse esforço, para simplesmente ignora a graça e misericórdia que teve para comigo, para tornar volta para lugar que maltratam, que valorizam. Então, aquela frase lá, toda vez que tá pensa ou tá dando, dá-me horário de volta para o mundo que ela que ajudam, continua a seguir Cristo. E o mais bonito disso é que eu hoje amo ali entre tantas pessoas. Deus podia buscar qualquer mas ele chega na mim. De entre 99 escolhi aquele e aquele era a mim, tá sentindo tão importante, especial, horas que hoje amo Deus escolheu. E Deus bem amando de uma maneira que o mundo que amava me, bem valorizando de uma maneira que nunca enchi de valorizar. É bem mostrar um quanto me é precioso que no mundo se continuavam que te sentia isso. É bem mostrar uma que tem um vaso quebrado que ele que te conserta. Que importa o quão chanfra-se fora de mão busta, que importa o quão e fora de caminho busta aquele que te conseguiu direcionou, guiou e orientou. Que importa quanto de feito tem que Deus que te transformou, renovou e trazeu vida novo. E não Deus não acha isso. Deus vem para trazer uma real identidade, vem para mostrar quem que realmente é. Para mostrar que alguém que era no mundo é quem é que Deus chama para ser. E chama para ser alguém amado, alguém escolhido, alguém que está servil. E ele mostra isso. Deus vem para mostrar uma etamança nunca foi amado no mundo e foi isso que mais cativou na Deus é que está hoje de uma maneira que o mundo está hoje está hoje a essência e valor na mim que o mundo está conseguir hoje. De certeza que naquele caminhar lá, naquela transformação lá, Deus continua a guiar, continua a se ocupar. De que maneira exatamente que Deus se ocupou? Mandou pessoas, mandou alguma maneira assim para hoje, mas me sabe presente. A partir do momento que decide na vida para Cristo, começa a ler a Bíblia para mim, a Bíblia é importante para ter conectar com Deus. Só que em cima de mim nunca tive ninguém lá para apoiar, para mostrar uma hora que eu poderia levar a vida com Deus. E mais em questão a Bíblia nunca me ensinaram uma hora que está lendo. Então foi me curioso, me põe a cabeça. Aquele que não está entendendo quem está fazendo. Nem os estudos bíblicos, a mim que está a hora que está estudando a Bíblia, não tem cada chão para se gosta. Para orar antes, depois de orar, para meditar na palavra, para escrever aquilo que Deus te revela para mim, ou algo que chama a atenção, ou algo que é importante, ou coisa que me prende. Então, não está fazendo assim. Não está lendo a Bíblia. E a hora que está lendo, não está chegando a ler um livro inteiro, não um dia. Para morrer cozer, para morrer engatar meditava na palavra. Nta leba, só leba, engata trava na área de essencial dele. Engata permitiva com que Deus revela sobre mim. Cozer que é crente, engata permitiva com que Deus trazer um conhecimento. Para morrer nunca sabia. Então, foi lá que bem começa a... Hoje eu mantinha que tinha alguém na minha lado para mostrar alguém tipo que tinha mais experiência, que tinha caminhar mais cumprido com Deus. Então, chega um dia que me fala assim, tem que estar orar para Deus pois não ser alguém na minha vida. E quando eu oro, pedir alguém que está bem para bem, não afastando dele, mas tornando mais perto dele. E Deus quer um som, era um monte. E que ele é uma das coisas que a gente fica maravilhado para pedir só e encarrega de pôr cada deles para mostrar a ele se ele está cuidando de mim. Mas ele, esse processo de transformação, me caçou de mundo petran. Me trampe mostrampe ensinampe ajudam a achar rumo ideal, a achar caminho que é verdadeiro. Então foi lá que me conheci o irmão Jason. Quando eu conheci Jason, eu estava fazendo live no Instagram.
A mim que estava à igreja, então leva só a Bíblia e se me frente leva tudo mariado. Mas o importante é que tinha intenção. E é por isso que Deus encarrega de pôr cada um de que alguém que está vencido ali na minha caminho. No começo de assistir lives de Jason foi tão importante para mim, para mim. Se man estava à igreja, está falava tipo assuntos de Bíblia, está ensinava que as coisas que eram importantes e acaba bem fala comigo. Eles amam alguém que eu quero no lugar, nunca gosta de se ter como alguém. Se sinto man se tem como alguém, tá recua. E depois sabia mas se chegava nele meta indicava-me ou meta ajudava-me, mas Deus sabe o que está fazendo. E ele me que vem fala comigo. Ele vem fala comigo, não acaba para fala, e perguntando se estava à igreja, mas nunca estava. Ele me que vem mostrando e dando dica para comprar um notebook, um caderno, onde que horas que está lendo a Bíblia, está anotava, coisa que empreendeva, coisa que Deus revela. E foi a partir daquele momento que eu comecei a ler a Bíblia de uma forma diferente. Eu começo a orar antes, às vezes não a Bíblia louvor antes, e eu começo a fazer estudo bíblico, eu começo a nota na caderno, e sugiro para começar para o livro de João, para ali, no início eu começo de primeiro livro de Bíblia, de Gênesis, mas nada que aprende, nada que entende para morrer, e aquele que minha cabeça falou é certo que eu faço. Cabe que Deus encarrega de pôr mais alguém na minha vida. E se calhar a hora que eu hoje aquele vídeo ali, é que eu não espero, não tenho fala dele. Nisso é uma pessoa cheia de Espírito Santo, uma menina muito sábia. Então, só de agradecer a Deus por mais depois na minha vida. Nisso que eu sou encarregada de ajudar hoje a Deus de uma maneira diferente, mas é durante a choro. Mas ajudando no processo. E foi tão bom que entra, chama-se um momento de servir a pedir de caminho. Eu convidando todo o sábado, não domingo que tinha fora. Ele não está fazendo o nosso estudo bíblico comigo, qual? Para mim, no início tinha medo, então, tipo, nunca sabia, orava muito direito, não tinha. Assim, ele estava na minha comunidade que já estava mais avançado. Eu ia sentava comigo e me aquele alguém que, horas que um dia tem algo na boca que tá pode não beneficiar, mas tipo, ajudar a ser uma pessoa melhor. Então, traz isso dele. E horas que Nisita falava de Deus, horas que eu explicava minhas escrituras, horas que eu orava, então ficava tão admirada que eu sinto a presença de Deus, mas então ouvia ele que as palavras que ele fala, a maneira que ele expressa, e isso te mantinha a atenção. Durante todo aquele tempo, eu estive sempre lá comigo, ora para mim. E foi uma pessoa que não ganhou intimidade tão rápido que nunca esperava. Para morrer, ele Deus que me manda ele para mim. É que me que achar que bacana intimidade com ele. Deus encarrega de pôr na minha vida. Depois de lá, eles tinham um grupo que estava fazendo estudo bíblico tudo quarta-feira, se não me engano. Eles acabam para ver um pão na ele, não fica a fazer estudo bíblico, mas tchau. Para morrer, se a mãe está vivendo na América, é complicado coincide com o horário do companheiro, então era tão complicado. E ele meio que falou assim, tipo, não está fazendo estudo assim, eu tenho que ter um momentos na secreto e também eu tenho que estar procurando uma comunidade tipo mais perto de boa para morrer, mesmo que ele saiba ele te ajudava a mim. Às vezes nunca tinha aquele tempo que quando estou com o companheiro, então eu falo assim, tipo, eu uma igreja que tem Deus no centro, que está por ajudar uma comunidade que está por ajudar a estar mais perto de Deus. E naquele estudo bíblico que eu fazia, tinha minhas também. Então, me franhos, cheio do Espírito Santo. Um cônjuge, ele nunca tive muita intimidade com ele, mas aquele pouco tempo que estive a fazer estudo bíblico com ele, ele é um rapazinho que sensacional, ele falou de Deus com teu fervura, você conseguiu hoje, mas Deus toca na sua vida. E por motivos maiores e pessoais, aquele grupo nunca acaba, não fica cá fazer estudo bíblico, tinha opção para horário ali tinha diferente, a mim às vezes não estava para trabalho, nunca tá por ela, então não acaba porque fica fazer estudo bíblico tão diferente. Mas Deus ele é que tá fazendo nada para metade. É que tá fazendo nada para metade que ele apoia alguém que nunca se esperava. Aquele alguém ali, hoje na live. Quando que eu ia na live, nunca conhecia ele, mas não sei. A mim não tinha aquele feito, não gosta de julgar alguém. Então, não ia assim, mas que ela tá por se complete.
Mas canto que... Mas nunca sabia, mas Deus sabia usar ele tanto assim na minha vida. Canto que nunca sabia o que eu ia na minha que iam falar com minha mãe. Tudo que as meninas que iam falar com mim, não acredita, mas Espírito Santo, por alguma coisa honesta, para chegar na minha para me se mostrar. Eu sei, para mim, nunca chegava na nenhum desses. Então, ele iam falar comigo. Nunca te lembro certo o que ele iam falar com minha mãe, te lembra-me, chegar e confiar para não ir à igreja. Canto que não vai à igreja era uma coisa completamente daquele que ainda vivenciava antes na Cabo Verde. Me fica tão espantar a maneira que esta louva a Deus, a maneira que esta tem presença de Deus na maneira que esta lê a palavra e esta busca Deus na cada momento durante o culto. Só que, se não estava no início, então comparava a minha cabeça com meninas que já está mais avançado. Então isso foi uma dificuldade para mim. Para montar chava, nunca me receba, estava no meio de pessoas que já está com intimidade mais assim profundo com Deus. Então achava que era digno de estar junto com eles, mas tinha que estar tipo mim só. Isso é que é verdade. Era com os inimigos que você tenta trava me de aquele que Deus está chamava me que é para fazer. Deus vem porque alguém ali na minha vida e que as outras alguém nunca chega de expressar para eles, mas que me é grato para amor de Deus por na minha vida, mas ele de certa forma de antiga de falar, sempre horas que está falando da forma ele presente de Deus para mim, Deus por na minha vida com um propósito. É Daisy, no início nunca esperava, não tinha tanto intimidade sim, mas maneira que Deus põe na minha vida de uma forma extraordinária. Deus diz que só bem me mostrando, mantém que te leva a vida com Deus de uma certa forma, mas ajuda. E durante todo aquele tempo, ele esteve sempre de meu lado. Horas que me de oração, que me nem que freios. Então, ele sempre ora para mim, para mostrar. Ele é aquele que se hoje a mansa está fazendo algo errado, que tem medo de mostrar. Para então hoje me está crepando ser cada dia mais melhor e cada dia mais perto de Deus. No início não achava, mas acaba para apresentar seus amigas e tudo mais, então já é tipo como criança estava no ponto onde que está, mas ao mesmo tempo que ele voz na cabeça de inimigo, tá por me recuava para morrer. Se não falando achava mim cara digno de estar nesses meios. Para morrer, existe uma fervura grande para Deus e ainda estava tipo só no começo. Mas mesmo assim, desde tanto paciência comigo para morrer, eu que até desisti de mim, ele sempre tá apoiando, ele sempre tá motivando a estar mais perto de Deus e ele sempre está conseguindo hoje algo que tipo pessoas do mundo podem estar hoje mas ele está mostrando o qual me amar o qual Deus está hoje de forma diferente e me intenção agradecer ele sabe mas Deus ainda tem algo extraordinário para fazer tanto na vida como o chanfle assim entre mim com ele e tinha essa ali tá apoiando e da pedir só Deus para abençoar para mim e coisa que já faz para mim que até nada que ainda consegui fazer para pagar para mim sinceramente a amizade que Deus dá ou pessoas que Deus põe na minha vida foi exatamente para quem torna aquele alguém forte espiritualmente quem é hoje sabe eu ainda tenho mais para frente para Deus foi sobre minha vida mas aquele pouco quem sabe ainda acredita me um monte de Deus nas suas vidas é Deus que usa para ajudar a ser e a caminhar na ser caminho de forma que se está bem hoje. Fala de algumas dificuldades, por favor, na boa cabeça, dúvidas que tinha dentro de bo, mas tem outras dificuldades assim que durante tudo que se faz lá, que as dificuldades tenta parou ou desmotivou na caminho. Eu com Deus é que mil maravilhas. Deus que prometeu numa anda qual também ser um mar de rosas, mas eu prometi numa na cada transformação, na cada passo que no dele também está qual. E me sempre da forma minha maior alegria e mesmo que na tribulação eu sabe manter Deus em alar, sabe mancar está me sonho ele se ela está suportando. Eu tive tchau recaída assim. E horas que bu volta para Deus que significa moça ser perfeito. Moça tá para de pé como está para de fazer coisas mareadas. Só que tá chega um tempo que certas coisas tá para de fazer, outros bota bata diminuir a intensidade e outros ainda Deus tá continua a trabalhar. Não tive tchau recaída, se não estava num relacionamento. Não tive tchau recaída, continua a para amor de Deus mostrar uma lá que estava se presença e manca devia estava lá.
mas aquela moralidade ainda estava lá preso na mim. Então, para Deus trabalha tudo isso para tornar aquele que mim é hoje livre de que as assim, de prazeres carnais e não tive que cair. Não cai em levanta, de que tinha um dia que hoje ama e não tem que ter sido você que crê na vida, para modo horas que a Bíblia está falando quando tenta morar Deus, já que está falando quando sente medo dele, mas é um respeito. É para botar um chão assim para botar como alguém qualquer, mas alguém que deve algo a ele. E foi lá que eu mantinha que tá decidida, senta continua com o compromisso com Deus. Senta continua a respeitar ele não só como minha pai, mas como um senhor, como me como se serva. Então, foi lá que decidi para morrer. Do que adianta, toda vez que fica atacando, bem pedir desculpa para outra vez para tornar bem. Então, falou assim, tem que tapar. Tem que estar hoje, mas aquele que você está fazendo. Mas você está favorecendo a carne, você está fazendo o espírito morre. E me sinto com Deus, não tem que estar tendo espírito vive. Para morrer, Deus para nem sabe para um vivo homem. Então, horas que botaste com Deus, a palavra de Deus é aquele que te fortificou, só na presença de Deus é aquele que te fortificou. E horas que você começa a fazer coisas que te glorificam a Deus, inimigo é daquele que gosta para pôr a brecha, para ele entra e fazer aquele que bem entende. E me acaba para aquele brecha, lá e eu começo a fazer isso comigo. Eu começo a tentar mostrar uma tipo, se tudo bem que o mura, mas fazer isso é que era para modo de botar de Deus junto com o mas aquele que você está fazendo, você está machucava Deus. Que você está deixava Deus contente. E tive que cortar aqueles prazeres carnais lá. Coisas que não sabem, mas que tão raba Deus não corta para isso. Decide na posiciona a mim mesmo, na ter um compromisso com Deus e na respeitar na cara coisas que não está fazendo. Claramente que antes de viver no mundo e gosto você vive com Deus, teve algum atrito na tua família ou na com as amizades para maiores por a vida para Deus, porque tá bem o lugar, porque tu convive com alguém. Teve algumas pessoas na família ou amigos que esteve contra você? Nunca tá flama estive contra mim. Para graças a Deus, eu recebi isso normal, mas esta hoje é assim diferente. Para a questão financeira não vai tal co. Para me sempre deixa bem esclarecido. A minha parte de gosto, nós pode convidar, por exemplo, qualquer lugar, mas se lá que basta a presença de Deus, nós te desculpa, mas que pode basta lá presente. Se nós estiver a fazer algo que para mim é errado, nós te desculpa, mas também corrigimos. Esta fica tão como a santinha. Gosto a Helene sai da igreja, gosto ele teve soro para cumprir, mas servir Deus é que só ser de igreja, servir Deus é declara para ele corpo e alma e está para ele a todo momento é que só na igreja, mas é na dia a dia, naquele que você faz, na trabalho, na escola, na maneira que você bice você apresenta para pessoas. Então, esse que chega de julgar, esse que chega de falar assim, oh, acabo fazer isso, mas sempre está. No início eu tomava ele como uma brincadeira, mas a partir do momento que eles começam a mas estava sério, eles começam a ter respeito. Então, nunca tive problemas. Mas, você sabe, tem que as pessoas que é ignorante. Esta fica a falar, abo abusador, abo e eu perdi a juventude, bu casta vive bu vira mais, mas bu pode viver bu vira assim. Bu pode passar, sabe, sem tem que sata vive, sem tem que sata cumprir com prazeres de carne, sem tem que sata da inimigo prazer de ficar tarina bu costa. Bu pode viver com Deus e vive sabe, mim sata vive sabe. Então, se mim conseguir conseguir viver sabe, sem que escusar para morrer, eu também vou conseguir. E então, a gente mais Deus está usando eu para mostrar isso. E a cada dia essa tá hoje, mas Deus está transformando minha vida, mas que Deus está fazendo minha vida. E então a gente nessa gente confortável lá assim, tá leva isso para assim, e aquela que crê. Angrepa de mesma maneira que mim foi salvo para esta mês for salvo. Nga crê chiga lá de riba para Deus falando se para mori que buca faz isso para isso para mori que buca ler para palavra tias. Para mori Deus que transformou só para fazer algo bom na minha vida, transformou para que essa transformação pode chegar na vida de outras pessoas. E me sinta junto com esse todo dia para mori que engata leva as palavras, mas quem tem que também deixa alguém de rua ou outro alguém que tem chance de se intimidar com Deus para levar as palavras de Deus. Então, me todo dia que é lá. Então, tenta orar para Deus para ajudar e capacitar para que leva essa palavra, para que eu sinta tocar de mesma maneira que foi tocado. Tem pessoas que
toja um outro ódio para moda esta flow, que se que ela ilene de bes. Nga se que ela ilene de bes me para moda se mal franhoso ganha nova identidade na Deus. Mas nunca deixa de ser que alguém que tá importa com pessoas, que tá cura de pessoas e hoje não tá cura mais para moda. Antes da gente ir para pessoas do mundo que amam direito para moda, nunca recebe amor de Deus, para moda nunca sente amor que Deus está dando. E nós só não estamos acompanhando como de Deus amando primeiro. E a partir do momento que Deus mostra que que realmente sentir o de amor, modo que ama pessoas de forma pura e verdadeira, começa a tomar daquela maneira ali. E esse trabalho em mim está mostrando que está amando, que está ser compassivo, que está ser benevolente com pessoas. E mágoas de passado deixam uma pessoa bem fria, fica com o medo de demonstrar amor para modo. Não mundo não demonstrava amor, não acabava sempre para decepcionar. Mas o amor de Deus todo dia tem estado te salvando, tem estado te mostrando que tem ninguém mais que está em cima de Deus. E Deus que te dirá mais amor sobre a minha vida, só para guardar para mim dentro de um pote, mas para partilhar com pessoas. E para mais que pessoas magoam, que querer lembrar de mágoas, não querer lembrar, através desse amor que Deus te dirá sobre mim, mesmo pode ser mas se está ser restaurado e mesmo se está aquele mágoa que faz em mim ser transformado para um amor sincero. Então, que creio com que bem just com ódio de rancor, mas bem just com ódio. Deus teve misericórdia comigo, perdoa os pecados, me também tem que estar por duas coisas que fazem para morrer. Mesmo mim, para mais vezes magoar, mas acredita, mas me também falha em algum lugar. Então, não sei para não perdoar o companheiro. Para não amar acima Deus amar, então quem é quem me panca ama ou panca perdoa ninguém. De certeza que Deus já fez maravilha naquele poucos meses ou ano que já você está na qual e tem certeza que tem mais para fazer na boa vida e através da boa vida. Coisa que você tá, que você com vontade de hoje a Deus a fazer, qual que é o próximo passo na boa vida com Deus e modo que você acha que Deus pode bem usar mais do que você usou. Ok. Deus está tocando no meu coração, Pamadi. Apesar de eu entregar minha vida para Ele, apesar de eu estar vivendo a Deus, eu tenho que declarar isso publicamente. Mostra pessoas, mas mim, que está vivo para o mundo mais. Jesus, eu me entrega minha vida para Deus, mas eu quero fazer, tipo, fazer um ato, não para Pamadi. Deus está a ser mais Deus que o exato, mas é para Pamadi, valoriza o esforço que faz na cruz. Deus mora na cruz para que hoje não está ali, para que hoje não receba salvação e para morrer que mim está fazer algo também, para mostrar que Deus tem a fazer algo extraordinário sobre a minha vida. Brevemente, se Deus quiser, nós vamos ter um batismo oficialmente. Foi batizado bem pequenote, mas deixa a minha mãe sair onde está batizada e eu se quer já batizar antes. Mas antes que eu fui batismo, eu falei assim que e sinto uma Deus só comigo é algo que Deus só está instruindo. Foi algo mais por chamar de igreja. Foi mais para uma obrigação. Hoje não se está bem declara publicamente, mas mim está sirvo um único Senhor que é Jesus Cristo, mas já entrega minha vida para Ele, para que pessoas hoje Deus transforma a minha vida de uma maneira que nunca tem palavras que não pode explicar. E então, Deus também tem um certo usando eu através de pessoas. E o único que não puder proclamar a palavra de Deus e lembra o evangelho para outras pessoas não está lendo. Então, me está fervindo no meu coração para levar isso nem a trabalho. Antes está começando aos poucos e ainda está tendo receio, mas eu tenho estado tão motivando horas que puder levar palavra de esperança ou de bênçãos para a vida de outras pessoas, então, me está chamando para fazer isso lá. Então, tudo adianta pedir para capacitar para quem leva isso para eles. Então, acredita que Deus ainda tem mais coisas sobre a minha vida. Eu espero ter vontade de servir na igreja para crianças. E não sei, mas Deus está bem capacitando, está bem ajudando. Da melhor de mim, está lá, está servir, está leva pouco ensinamento que tem para crianças para morrer. Não está começa, se não puder, ensina nos vídeos e instruir caminho de Deus desde pequenote é tão importante. E se mesmo puder fazer isso para outras pessoas, não está sentindo bem um prazer enorme na fazer isso. Ao longo de decorrer daquele tempo lá, hoje está mais forte na minha caminhada, mas inimigo horas que hoje a mãe pode pegar naquele pecado que botinha
Mas problema qual? Horas que hoje eu supero alguma coisa, é também na outras coisas. Eu tive também, através de meus sonhos, tá lembrando de coisas passadas que eu fazia, e isso atormentava me tchau. Para modo que eu conseguia dormir. Mas graças a Deus, começa a tal hora, tá jejua para isso, e Deus ajuda a superar isso. E horas que enfrentamos, ele tá de ouvir tudo coisa que tenta fazer, nós cair, tá fazendo. Eu hoje, através daquele pecado principal, me que estou conseguindo bater a mim, mas através dos meus sonhos, me que estou conseguindo bater a mim, chega num ponto que tive uma frieza espiritual que nem ninguém esperava. Tive 3 meses que eu li livro de Bíblia, que eu oro e que eu busco a presença de Deus. Foi um momento que, assim, fica com medo. Medo para morrer, Deus largava-me de monte. Mas era aquele momento que Deus largava-me de monte de vez. Mas era lá que Deus falou assim, nunca tinha mais nada a fazer com o para morrer, vou crer. Então, vivi aqueles 3 meses, eu a princípio, então chorava, eu para morrer, medo de Deus largando. Então, ficava triste, mas eram simples coisas que me só deixava ele mostrando ou para morar em Catini, privacidade, ou para morar em Catini um lugar, e de ele pensar na presença de Deus, de onde está louvo, ou de onde está chegando a Deus. Mas Deus vem mostrando, graças a Deus, mas que importa onde que nos estiver, se crê debaixo de uma árvore, se crê na varanda de nossa casa, se crê na rua, onde que for, se não chama para se presença, ele está lá. Foi lá que corta o paraíso, não foi tipo, um gasta bem fica ali, tá, job, desculpa para que panca busca a presença de Deus. Se nunca tiver um lugar, se e chama assim, quietly, porque pensa em mim curioso. Se crê lá na varanda em casa, também está xingando toda curioso. E foi lá que começa a dar passo. Corta aquele coisa que tinha em minha mente de que tinha que ter um lugar perfeito, um lugar ideal para estar na presença de Deus. Corta e acaba para fica tá. Se hoje cara pensando em tua quarto, não tá buscando na sala. Se hoje cara pensando na sala, não tá tomar banho, não tá buscando ali na tarde, ali na trabalho, onde que for. E aquele tempo foi 3 meses, mas foi 3 meses de tortura. Como eu disse, meu franhoso fica com o medo, fica ansiosa e apavorada, mas Deus está largando. E me se meu franhoso nunca queria perder Deus de vez, nunca queria para Deus largava-me. Mas Deus tem sido tão fiel, Ele é constante. Deus que está fazendo nada gosta e desfaz. Então, Ele mostra Ele que tranquilo para bem largar para morrer que Ele não usa lá. Então, Ele continua ali, está fazendo sobre minha vida, está mostrando, está ensinando e está fortificando espiritualmente, está fortalecendo e está ser minha base. E hoje, graças a Deus, nunca te deixa simples coisa atormentando, sabe? Mas através de oração, mas está chamando, mas Ele está ali. Deus mostra melhor poder. E esse poder é de cortar qualquer mal paraíso. Então, inimigo que tem poder sobre mim, pode bem de maneira que crê mais, pode bem e sabe, mas me sabe preparar para morrer em Deus junto comigo. Deus dá ferramentas que pode usar que para cortar mal paraíso. E isso tem durado me tchau. Acerca de minha testemunho foi uma coisa que nunca esperava, mas também estava ali da partilha, coisa que me passa. Mas inimigo, horas que você está no mundo, inimigo que está por trás, para você está fazer vontade. Mas a partir do momento que começa a mostrar uma vida diferente, está tentando fazer mil e uma coisas para barou. Então, quando quem recebe esse convite para me partilhar minha testemunho, fica a pôr muita coisa na minha cabeça. Eu vivi um momento de que achava o meu testemunho que era digno de ser partilhado, achava que era suficiente de mostrar pessoas e instintivamente que se desqualifica ou desvaloriza a coisa que Deus faz sobre a minha vida. De maneira que se por mim olhava minha testemunho, em cima que é algo que não tem valor algum. É uma simples história que passa, um simples acontecimento que passa e pronto. Eu vivi naquele momento que toda vez que eu pensava acerca do meu testemunho, que eu conseguia nem olhava para trás e olhar algo bom nele para morrer e fazer pensar e hoje em testemunho como algo banal, como algo que é uma simples coisa que acontece se calhar com todo mundo que entra na vida com Deus. Mas Deus tem estado a fazer coisas sobre a minha vida de forma extraordinária. É bem mostrando a importância de minha testemunha, é bem mostrando para amor que ele é essencial. É bem mostrando que importa o quanto tempo que você tem na caminhada com ele. Se quer uma semana, um mês, o que ele quer fazer sobre a vida é essencial e importante, não só
para mim, para o do céu e para outras pessoas que também hoje é isso. Hoje em que estou em testemunho só simplesmente como uma história, como um momento que acontece. Hoje estou em testemunho como prova, mas Deus está age na vida de qualquer um, mas Deus é todo poderoso, mas Deus te transforma, te muda, te renova, te cura e te traz vida para tudo que é que cresce e está na sua vida. Hoje em que estou em testemunho só como uma história, mas hoje como um farol, como uma luz no fundo do túnel para que se calhar só tá passa para a mesma situação que mim. Hoje então em testemunho como prova, mas Deus também e me escolheu e me ali também para fazer coisas cada vez mais sobre a minha vida. É mostrar uma minha testemunha que é simplesmente um acontecimento, é que é algo banal, é algo importante. Para mim, horas que não está partilhando esse testemunho, não está partilha não só a capacidade de Deus fazer o extraordinário sobre nós vida, mas não só está partilha, mas Deus foi tão misericordioso que age sobre nós vida, que move cada coisa para que tudo fosse de forma que Ele crê e para mostrar uma Ele está cuida de nós de forma detalhadamente e mas Ele está importa com nós. Hoje então é testemunho como algo que tem essencialidade, que é importante, que tem valor, que pode levar bênçãos e edifica a vida de quem é que está bem hoje. Para quem é que você está ouviu, para quem é que você está ouviu, você pode dar conselhos. Para quem é que já conhece Deus, que está nessa caminhada, e para quem é que ainda está perdido no mundo. Coisa que você tem de falar? Antes de bem limpo, Deus para que esse testemunho que ser só sobre mim. Não creio para que pessoas venham hoje aquela Helene que transformaram, não creio para que pessoas venham hoje Cristo que transforma a Helene. Então, de mesma maneira que Deus transforma, não importa quão vida está ser difícil, não importa onde que você está, não importa quão far away que você está, Deus tem capacidade de chegar de buscar onde que você está. Se hoje meu foi transformado, se hoje Deus cuida de mim, se hoje Deus mostrou um caminho que é verdade, um caminho diferente para uma reta poder fazer isso sobre a vida. Cabo acha uma vida é tão complicado, uma busca não pecado, que mas pecado tem tão preso que Deus cata pode trouxe lá, que Deus cata pode transformar. Na hoje pode ser impossível, na hoje pode parecer que tem uma solução mais para Deus tem. Deus teve capacidade de criar mundo, de criar no boate também que tem capacidade de trouxe onde que botar. Sim, de vanhos panhos que tem medo, canhos sentir receio na chegar na presença de Deus. E prazeres do mundo é momentâneo, e de hoje de manhã, depois de lá tá acaba. Então eu só prefiro viver um mundo que nós está fazer coisas que te agradam nós carne para depois nós bem arrepender. Eu só prefiro viver aqui para a eternidade. Então quem eu sente medo, quem eu liga para coisas que o mundo está falando para morrer, que você também acrescentou na nada. Então se tem algo que você está prendeu, se tem algo que você está barulho de chegar na presença de Deus, ora para Deus. Se realmente você tem vontade, pede a Deus e Ele está cuida de cada detalhe. Então, é bom que ainda que no início, que eu sinto medo, que eu sinto receio, continua. Caminhada é longa, mas Deus está junto com você. E que eu sinto receio de pedir ajuda para ninguém. Busca uma comunidade que te apoiou, que te ajudou a estar mais perto de Cristo. E que es que já tem muito tempo ali, nós continuamos a glorificar o nome de Deus. Nós continuamos a ajudar pessoas, por modo antigamente, quando ainda estava naquela outra igreja, botou pessoas que já duram na igreja, mas que meio que esta gente mais uma é mais grande, mas que está se jura que é que se está recente. Então, nós que já estamos caminhar para mais tempo, que já tem um conhecimento a mais de vida com Deus, nós jura que é que se está começando a gostar. Nós ser aquele apoio que é mestre ali na terra. E é só isso que então falou. Deus está a marcar um dia que será daquele outro lado. E nós levanta de onde que nós estamos, nós vem vivenciar amor, nós vem conhecer quem é que realmente Deus é. Então, garantimos, mas a partir do momento que nós vemos que está tendo nem gosto de ir para trás mais. E é isso, um beijo bem grande, que Deus abençoe nós e continue a edificar a nossa vida. Caso que já vou contar uma história, você pode orar para todo alguém que você ouviu e você ouviu. Não pode ser. Ainda viríamos que é para nós fecharmos hoje, para nós baixarmos os cabeças e para nós acompanhar ali nas orações.
Pai amado e todo-poderoso, não sei ali, tá hora apanhou, para que a presença de um ali, não sei, mas eu ali, que hora junto comigo. Pai, então, ora para que as mensagens que ser simplesmente uma história, mas que tocar no coração de cada um deles que está daquele outro lado. Que minha testemunho bem ser uma motivação, bem ser lâmpada, luz no fim do túnel para que as pessoas que podem só passam para mesma situação que mim ou algo parecido, Pai. Que minha testemunho bem tocar os nossos corações, bem fazer hoje, amanhã é capaz de mudar a vida de qualquer um de nós. Pai, continua a edificar essas vidas, a abençoar, continua a fazer o extraordinário sobre essas vidas. Que eu continuo a revela sobre suas vidas e te leva graça, amor, compaixão e paciência na cada situação de suas vidas. Então, ora para que, de mesma maneira que me senti a presença, que me foi encontrar o Senhor, porque que se sai daquele outro lado também seja encontrar e transformar o povo graça. Assim, então, ora, te agradeço, Senhor, pela capacidade, para essa oportunidade de sair a partilha com o Senhor. Dedica esse testemunho ao Senhor, que toda glória e louvor seja dado ao Senhor. E que assim seja em nome de Jesus, então, ora, te agradeço. Amém.